Olá, bom dia, caríssimos alunos. Estamos dando continuidade mais uma semana dos ensino remoto e nesta semana nós iremos dar continuidade à revisão, como ficou combinado com vocês, que este mês de agosto nós estaríamos dando uma pequena revisão sobre os estudos realizados já no primeiro semestre, ok? Mas antes da gente dar início, eu gostaria de saber como vocês estão, como vocês se encontram. Tá dando para acompanhar a rotina da semana, do dia a dia, de cada dia durante a semana? Ou estão já com alguma dificuldade? Seria interessante, se vocês encontrarem alguma dificuldade, entrem no privado de cada professor e apresentem logo as suas dificuldades, tá certo? Não vão deixando para o final do semestre, vão conversando com o diretor de turma, que eles são os nossos pioneiros, aqueles que buscam resolver buscar soluções para os nossos problemas, tá certo? Eles estão constantemente nos ajudando, assessoriando vocês, alunos. São as pessoas que eu admiro muito o trabalho do diretor de turma, tá certo? Tanto eles ajudam vocês, alunos, como também ajudam nós, professores. Mas vamos aqui para o nosso estudo desta semana, que nós iremos dar continuidade exatamente sobre a história da arte, a sua cronologia. Então, o que é a história da arte, né? O que foi que aconteceu, o que é de fato? É o ramo da ciência que estuda os processos artísticos dentro do contexto em que foram realizados, assim com o intuito de facilitar os estudos. A arte está dividida, por isso que ela está dividida em 6 períodos, tá ok? Vamos lá, no primeiro período nós estudamos a arte pré-histórica, que nós chamamos de arte rupestre. A arte rupestre, nós temos exatamente alguns exemplos aqui para dar para vocês, que é a representação de Bisão na caverna de Altamira, na Espanha, que ela também representa uma das mais antigas manifestações artísticas que surgiu há milhões de anos no contexto da pré-história. São desenhos ou pinturas, os quais foram produzidos, sobretudo em cavernas, por diversos povos antigos. Além das pinturas nas cavernas, é sabido que a escultura, a dança e a música também se iniciaram nesse período da pré-história, viu? Então, quem gosta aí de dançar, quem gosta de ouvir aquela música, né? Fique sabendo que elas também deram início também nesse período da pré-história, lá na arte rupestre, ok? Sendo assim, podemos refletir sobre a necessidade humana de se expressar, expor suas ideias, uma vez que por meio de fazer artístico o homem, ele também libera suas emoções. Através desta arte, o indivíduo, o ser humano, ele libera as suas emoções. Quando a gente escuta aquela música bacana, né? Você ali está mexendo o quê? Com as suas emoções. Porque na época paleolítica, por volta de 30.000 a.C., os desenhos criados tinham muita relação com a natureza. Os traços empregados para representar animais temidos eram cheios de movimentos e força. Já os animais mais dóceis, como os renas e cavalos, eram feitos de forma mais delicada, revelando leveza e fragilidade. Ok? Então, aí foi na arte rupestre, exatamente nesse período que deu início à divisão da nossa arte. Depois veio a arte sacra. Vamos ver aqui o que a arte sacra ela representou naquela época. Ela representou exatamente, gente, o conjunto de obras que possui como temática principal quem? A religião.
Aí nós temos aqui o exemplo de uma belíssima escultura de Pietà de Michelangelo, ok? E exatamente foi muito explorada antes do período do Renascimento, na Idade Antiga, clássica e medieval, sendo uma das principais formas de expressão durante séculos. Como exemplo, nós temos as ilustrações, as esculturas de santos e a arquitetura encontrada em diversas igrejas ou templos. Não sei se vocês já entraram em alguma igreja, especialmente a igreja católica, ela usa muitos símbolos. Então, lá, muitas pinturas no teto da igreja, nas portas, nas laterais da igreja, na frente, quando você entra nos templos sagrados, você encontra aquelas esculturas, aquelas pinturas de santos, a arquitetura de alguns santos, né? Tem Jesus Cristo deitado no colo da Virgem Maria, que é a mãe dele, e outras esculturas de santos. Isso foi exatamente a arte sacra, por isso que ela ficou chamada arte sacra, ok? Que ela representa exatamente o quê? O conjunto das obras principal da religião, né? Depois nós tivemos o quê? A arte barroca. A arte barroca, que foi exatamente com o período do Renascimento, significativas mudanças ocorreram na Europa no século XV, como, por exemplo, o cientificismo, contra-reforma, surgimento da burguesia, né? Humanismo, antropocentrismo, tudo isso surgiu exatamente na arte barroca. E nesse contexto, o artista barroco, ele encontra na arte o local necessário para expor a confusão causada pela mudança de paradigmas. Foi assim que a arte barroca se distanciou em parte da arte sacra, viu? Ela não ficou mais próxima, por isso que ela entrou em outro período. Veio o período exatamente da arte barroca, porque surgiu exatamente criando uma arte mais erótica, profana, cotidiana e, portanto, não tanto idealizada, ok? Aí também depois nós temos o que? A arte moderna. Vê exatamente o conceito sobre arte, ela amplia-se um pouco e chega até a ser considerada uma anti-arte, ou seja, ela não se preocupa com o teor estético, e sim com a mensagem a ser transmitida, já nesta arte moderna. Ela não se preocupa exatamente com a beleza, com o belo, com a estética, mas ela já se preocupava em transmitir uma mensagem. Aí nós temos exatamente que ela surgiu quando? No contexto da Revolução Industrial, a partir do século XVIII, né? Aí no Brasil, o marco de introdução da arte moderna foi exatamente o que foi que deu início. Exatamente a arte moderna no Brasil, queridos alunos. Tão conhecida, tão falada como o quê? Como a Semana da Arte Moderna, que foi em 1922, exatamente nesse período cria-se da introdução, o início da arte moderna no Brasil.